Salve, salve, rapaziada, 91. Número 91. Ano bom, foi o ano que eu nasci. Então, Não é tão bom assim. Mas também nasceu o Deadpool, que é o personagem que muitas pessoas gostam. o Deadpool ou foi o Ashton Kutcher? Não, quem é que faz o Deadpool? É o Ryan Reynolds. Foi ele ou foi o Deadpool? Foi o Deadpool mesmo. O Ryan Reynolds é bem mais velho que eu. É, inclusive ele é um péssimo ator. É verdade, mas funciona como Deadpool. E como dono de time. É. O Wrexham United subiu pra Exato. quarta divisão da Inglaterra. É verdade. A gente começa Brasileirão Série A e termina com o Brasileirão Série C. Que é hoje. mais importante, né? Exatamente, o melhor pro final. Mas teve algumas coisas interessantinhas aí nessa Série A, Tivemos, né? primeiro o Flamengo passando vergonha mesmo ganhando do Bahia, né? Uma maluquice de 5 jogadores pedirem pra ser trocados no intervalo. Na verdade não pediram, estavam contundidos. Foi 5 substituições com relação à contusão mesmo. Foi essa a frase do Será? Sampaoli. Assim, é porque no início do jogo o Cebolinha sente, né? O Davi Luiz sente também, esses dois eu vi sentir. E também vi atendimento pro Matheus Cunha, que é o goleiro que o Santos inclusive sofre aquele segundo gol, uma falha gigantesca pra mim dele, inclusive. Sim. Depois ele tira quem mais? Matheus França, mas eu não vi nenhum lance dele se contundindo. E o outro que sai é o volante. Quem que tava de primeiro volante? Thiago Maia. Eu não vi também nada dele sentindo. Mas assim, esses 3 que eu citei, eu vi lances deles sendo atendidos e tal, né? Mas enfim, o Flamengo faz 1x0, 2x0, o Bahia faz 2x1, aí o intervalo volta, faz as 5 mudanças, né? Ou faz... Foi 5 no intervalo. Foi, né? Mas virou 2x1. Virou 2x1, né? 2x1 primeiro tempo. É. O Flamengo faz 3x1, né? Com o Davi Luiz. Foi com o Davi Luiz, E né? aí toma o 3x2 depois do Bahia. Exatamente. E com o Bahia teve 2 expulsões, uma simulação do Gabigol, que foi uma simulação, o cara até faz o movimento, mas a bola, o braço do cara pega como se fosse no ombro, meio que peito, né? Do Sim. Gabigol, e ele, mão na cara, cai, ri no chão e fica rindo. Então, além de ser um jogador limitado, é debochado também, né? Isso a gente já sabe. E aí, o Bahia com 2 a menos teve mais chances. Não, assim, o Flamengo teve chances de cara do gol, obviamente. Mas com 2 a menos o Bahia conseguiu dar uma pressão pro Flamengo e ter 2 possibilidades de pênalti, inclusive. Teve mais volume de jogo com 2 a menos Do que o Flamengo. E o Flamengo com Impressionante. 2 a mais não conseguiu dominar o jogo. Até porque entrou um time Vidal fora de forma. Aí tinha Gabigol, Bruno Henrique fora de forma. Rascaíta ainda voltando. Então, assim... O Wesley... Desses aí, só o que não tem desculpa pra estar fora de forma é o Vidal, porque ele não vem de lesão, né? Na verdade ele tava parado, que ele tá com um problema no cotovelo. Não sei se tu percebeu, que ele tem jogado com Sim. uma proteção aqui. E recentemente ele fez uma cirurgia, inclusive. Pelas produção de tendinite, né? Só que ele recentemente fez uma cirurgia e ficou meio que parado, mas assim... Não é um esforço, não é por conta de uma lesão na parte mais importante, que são as pernas, quadril, Sim. não é nada assim, é o cotovelo, é o braço. Que é muito importante pro equilíbrio durante o jogo, mas mesmo assim. E o Flamengo vence daquele jeito difícil de ver ainda, o Flamengo jogando muito mal. E o Bahia fica com mais uma derrota. O Bahia tá em que posição, gente? O Bahia tá... 14º, 6 pontos. 6 pontos, 2 vitórias e 4 derrotas, né? E logo após, no sábado também, o Fluminense ganha do Cuiabá. 2x0. Assim, o primeiro gol, o passe do Ganso foi um absurdo, né? O Ganso Que é ele um dá grande maestro. Não sei se nesse vocês time do lembram Fluminense, né? daquele lance que o Neymar dá um chapéu no atacante do Santo André, que a bola vem, ele com a sola do pé, ele dá pra bola bater no chão e cobrir o atacante e dar esse drible. E o Ganso fez um passe literalmente assim pro Nino, fazer um gol de cano, né? E no segundo tempo, o próprio Ganso mata o jogo. O Cuiabá, que pra mim é um dos favoritos ao rebaixamento, que tá com 4 pontos em 6 jogos, tá na zona de rebaixamento, mas ainda é cedo, né? Sim. Mas já começou, só dando um corte aqui, contagem regressiva pro Corinthians jogar Série B. Sim. E eu acho que esse jogo, 2x0 do Fluminense, mostra uma evolução do Diniz. A gente fala muito dele aqui, que o Diniz muitas vezes ele queimava o time dele em competições a longo prazo e tal. Esse jogo com o Cuiabá foi um jogo mais cadenciado, um jogo sem muita correria. E que ele mesclou. Porque ele também entendeu que o time dele é superior, né? Ele pegou, acho que o Fluminense hoje é o melhor elenco que o Diniz teve em mãos. E ele tá sabendo lidar com isso. E eu acho que o Fluminense levanta a taça esse ano. Também acho. Não sei qual, mas ele vai levantar. Palmeiras não consegue ganhar do Bragantino em casa, que me fez perder dinheiro, né? Que eu fiquei puto. O Palmeiras não teve aquele ímpeto, né? Na verdade, o ímpeto o Palmeiras sempre tem, mas ele não conseguiu criar as jogadas que ele criou no jogo do Grêmio contra o Bragantino.
E o Bragantino, do seu jeito, conseguiu um empate no segundo tempo e Que não tá bom pro sofreu. Bragantino, né? Que pro Bragantino ali ele já foi pensando em voltar pra casa com 0 pontos, né? Exatamente. Mas voltou com um pontinho do Palmeiras, que o Palmeiras fica em segundo com 14 pontos e o Botafogo em primeiro com 15. O Galo Mineiro ganha do Internacional em casa. O Internacional continua na sua constante, ou não faz gol, faz um, né? Só que o Galo fez 2. Eu trago uma dúvida aqui pra você, querido espectador, que é: será que daqui, programa 91 até o 100, Mano Menezes ainda tem emprego no Internacional? A torcida já queria tirar na rodada passada. Eu estou do lado da torcida. E o Vasco perde em casa pro Santos. O Vasco, que é um paciente de UTI, segundo seu próprio técnico. Cara, eu achei uma das piores. E olha que o Luxemburgo tá se esforçando em toda a coletiva. Falou que o goleiro é o 12º jogador. Aí é foda. Mas assim, o Barbieri, cara, ele não chegou semana passada. Ele já tá comandando esse time há um tempo. Ele chegar e falar que o Vasco é um paciente na UTI é de uma sacanagem tão grande. É complicado, né? Porra, não dá, cara. E aí o Vasco, que quando começou o Brasileiro era um time que teoricamente ia brigar meio de tabela, tá tentando se preocupar lá embaixo, né? Porque é mais um jogo, mais uma derrota em casa. São 3 jogos em casa e 3 derrotas. Pro Bahia, pro Santos e na passada foi pro... Acho que foram essas duas em casa. Foi Não, empate, perdeu mais uma em casa, na rodada passada, inclusive. Que eu vou já lembrar aqui pra gente. Porque ele empatou com o Palmeiras, Não, 2-2. ele empatou com Curitiba Curitiba fora. Mas, se eu não me engano, foram 3 rodadas em casa e 3 derrotas. Fluminense fora. Na terceira rodada, perdeu pro Bahia em casa, que a gente já tinha citado, Sim. né? Bahia, Santos. Na segunda rodada, ele empata com o Palmeiras em casa. Tô te falando, acho que foram 2 derrotas só dentro de casa. E na primeira ele jogou fora. Ganhou do Atlético Mineiro. É isso mesmo. 2 derrotas duas em derrotas. casa. E um empate que é contra o próprio Palmeiras, né? Exato. E aí ele já começa a ligar o sinal de alerta. Mas aí eu também queria destacar que o Santos, que é um time limitado, que a gente colocou... Mas tem um excelente claramente- treinador. Exato. E o Odair Helman tá fazendo um trabalho em que o time, mesmo limitado, consegue pegar esses pontos que são cruciais. Você não imaginava que o Santos Agora é o ia sair com a seguinte, vitória do Vasco. achou aí, mais só um sai- jogador aí, né? Que esse David Washington, que fez o gol no Vasco, também é um excelente jogador. Sim. Segundo jogo seguido, segundo gol seguido dele, então ficar de olho no David Washington. E outra, o Vasco foi garfado, né? Teve no mínimo 2 pênaltis claríssimos não marcados. Pênalti tem se tornado um assunto mais comentado do que deveria. nesse Por Brasileirão, exemplo, né? o Botafogo teve um pênalti marcado muito menos. O do próprio Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco, que o Rafinha leva o drible do garoto lá, o Wallace, uma coisa assim. E aí o Rafinha só bota a mão assim, o jogador se joga, né? E aí foi muito menos pênalti do que os 2, pelo menos 2 que não foi marcado pro Vasco, né? E aí mesmo assim o Vasco já vai pra segunda derrota em casa. Corinthians empata com o São Paulo, né? 1 a 1. São Paulo abriu o placar, quase abriu um 2-0, né? Só que eles anulam o gol do Caleri por causa de uma falta na jogada, que eu não sei se eu marcaria. Pois é. E aí tem esse pênalti, no mínimo duvidoso, em favor do Corinthians, e aí mais uma... Gol do São Paulo foi do Michel Araújo, né? Que é um jogador que tava encostado no Fluminense. Sim, e aí o coletiva do Lucha, ele falando, não é pra comemorar empate, mas nessa circunstância é. Ah, aí Porra. ele decide. Aí, jogo 0x0 no comento, né? Grêmio e Fortaleza, me recuso. Quem deve ter gostado foi o nosso querido Renato Gaúcho, né? Também Ele da disse que a entrevista arbitragem roubou. Que quando ele não ganha, a culpa não é dele. Entendeu? Não, nunca é dele. E o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. E o Goiás ganha em casa do Botafogo, né? Ele faz 2x1 em cima do Botafogo. Jogo que o Goiás gosta do que o Botafogo gosta de perder, tu já tinha falado. Exatamente. Que como eu disse, o Botafogo, ele pode até fazer um igual para igual com os principais times do campeonato, mas ele vai perder ponto pros menores. Então aqui já é o primeiro aviso, assim, né? Tipo, pegou o Goiás fora de casa, o Goiás que é um time fraco, que quase todo mundo já ganhou do Goiás. O Goiás tem 6 pontos, 2 vitórias e 4 derrotas. E o Botafogo não conseguiu ganhar o Goiás, né? Ele fez aquele início de jogo que o Botafogo com transição, com posse de bola, contra-ataque, mas de fato o Goiás... O Goiás abre 2-0, né? Na verdade não, o Botafogo fez 1x0. Foi 1-0 que eu O tava... Botafogo fez 1x0, o Goiás empata com o gol do Bruno Lima, que veio do Fortaleza, um lance de VAR, inclusive, um bate-rebate dentro da área só pra ele faz o gol, e no segundo tempo o Goiás vira o jogo, né? Então foi uma virada do Goiás, literalmente, em cima do Botafogo. Botafogo que estaciona com 15 pontos, são 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota, né? Que agora é pro mas Goiás. ainda dorme na liderança, né? Exatamente, atrás de 1 ponto do Palmeiras, né? Exatamente. E o Atlético Paranaense vira no final em cima do Curitiba, né? Curitiba, Clássico de Curitiba, né? O Atletiba, né? Atletiba. Curitiba que tem 2 empates e 4 derrotas. Tem apenas 2 pontos na competição.
Forte candidato, né? Forte candidato também, e perdeu seu principal jogador com problema do esquema de aposta, que foi o Aleph Manga, que vai ter o contrato rescindido com o Curitiba, né? Quando o seu melhor jogador tá envolvido em esquema de aposta. É complicado. E o Cruzeirão da Massa, o cabuloso, Acabou com o tabu. acabou né? com o tabu, estavam 7 jogos sem ganhar do América Mineiro e aplica uma senhora goleada de 4-0, 4-0 jogando bem. No América, que é o pior time do Campeonato Brasileiro Só nesse um momento. ponto em 6 jogos. Empatou na rodada passada e agora mais uma derrota. O time E o muito Cruzeiro consistente. fica no G4. É verdade, dorme no G4 com 12 pontos, só 3 atrás do Botafogo, que é o líder, né? A gente vai falar de G4 e de Z4, né? Sim. Só. Botafogo 15, Palmeiras 14, Fluminense 13 e Cruzeiro 12. Esse é o G4 hoje do Brasileirão. E lá no Z4, Corinthians com 5, Cuiabá com 4, Curitiba 2, América Mineiro 1. Mais início de campeonato são 6 jogos, faltam ainda 32 rodadas. É muito jogo. muito chão pela E outra, frente, né? assim, mas eu já destaco aqui de quem tá no Z4, Cuiabá, Curitiba e América Mineiro vão sempre brigar ali, Sim. né? E lá no Z4, eu acho que No G4. só no G4 quem vai ficar ali do Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Cruzeiro é só Palmeiras e Fluminense. Também acho. Né? E agora a gente vai partir, infelizmente, pra melhor competição do ano. Ah, a gente precisa mesmo? É o jogo adiantado na quinta-feira, né? O Paysandu leva uma senhora goleada do Ipiranga. Rapaz, eu vou te falar que eu não esperava. Tipo, jogar no Sul, a gente já comentou aqui, mas tomar 5-0 do Ipiranga... Claro sabe que eu isso não foi potencializado a partir da expulsão do jogador Edilson Sim, do Paysandu. mas né? ainda assim, 5-0... né? Foi no início do segundo tempo, inclusive, que ele foi expulso, aí começou a vir a Alemanha... E aí E lá veio ele de novo! Eu imaginei que seria mais, mas o Paysandu fechou a casinha, botou todo mundo pra trás, e o Ipiranga aplica uma senhora goleada no Paysandu, faz 5-0. Mas não tá pior que o Remo. Então, mas pra ver como isso pode ser um fator bem ruim mais adiante, o Paysandu, que ganhou a primeira partida, tem um saldo de gol pior que o do Remo, que perdeu 3. Mas aí tem mais pontos. Sim. Né? Mas eu tô falando que lá pra frente, quando chegar no critério de desempate, porque o início dos dois é ruim, do Remo é muito pior. né, Com entendeu? certeza. Mas isso pode fazer diferença lá na frente. Então, cara, a gente tem que abrir muito o olho pra Série C. Começou Exatamente. horrível. O Remo cancelou, gente. Eu vi hoje, nota oficial, ele cancelou o evento de lançamento de uma camisa nova por entender que não era o momento adequado para a celebração. Não tem que celebrar, né? Então. E aí o Pouso Alegre perde em casa pro São Bernardo, né? Confiança ganhando o Figueirense de 1-0. A Aparecidense aplica 3-0 no Náutico. Inclusive, a Série C que normalmente tem uma média de gols baixa, essa rodada teve uma média de gols bastante, né? bastante alta, inclusive. A América de Natal empata com o Botafogo da Paraíba em 2-2. O Manaus vence o Altos por 1-0. E aí, né, a gente chega... O Manauara tá bem, né? Tá, não. O time de Manaus estão bem. Né? O Remo me faz o favor de perder dentro de casa para o Amazonas. O que é pior, que foi 2 gols do Sassá. Exato. E o pior que eu lembro que eu falei, apareceu o Sassá, aí eu falei assim, talvez com meu pai, eu falei, pai, Sassá é aquele que jogava no Botafogo, o Sassá Lotelli. Depois fez o gol. Eu fiquei, porra, por que E ele fez isso? a sarrada, inclusive. É verdade. E assim, o Remo toma 2-0. Eu não queria muito comentar sobre o jogo do Remo, mas como a gente vai estar aqui, o nosso foco sempre é o futebol paraense. Assim, o Remo jogou mal, mais uma vez, começando o jogo em casa, não pressionando. O que é estranho, os próprios narradores acham estranho, os comentaristas acham estranho, porque o time que joga em casa normalmente já vai pra cima, né? Tentava fazer aquele primeiro abafa. E o Remo não jogou assim em nenhum momento do Campeonato Paraense, de deixar o adversário jogar com a bola, sabe? O Remo tá jogando de uma maneira reativa, sendo que a base, que é o Paraense, não é parâmetro, mas é a base de jogo que o Marcelo Cabo construiu, não foi uma base de futebol reativo. Então não faz sentido mudar todo esse esquema tático para uma série, para a Série C, que é muito mais importante que o Paraense. Eu não entendi, não sei se nos treinos o Marcelo Cabo fez isso, mas para mim faz zero sentido você mudar totalmente como seu time funciona na competição mais importante E do ano. ele segue fazendo alterações ruins. Não, horrorosas. Porque ele voltar com o Canu, que é um jogador que não consegue matar uma bola, é um pouco complicado. E Diego Tavares foi dispensado agora, tarde, segunda-feira. Foi embora. Mas tem que mandar o Álvaro junto também. Não, por favor. Ai, meu Deus, tá complicado, viu? E o Remo não tem previsão de contratação ninguém, mas assim, eu acho que um zagueiro, Diego Ivo, falha no segundo gol de uma forma absurda. Porque ele fica olhando, marcando a bola e não vê quem vem de trás, né? Então é complicado. O CSA ganha do Floresta fora de casa de 2-0 e o Brusque ganha do Volta Redonda, que também tá igual o Remo, são 3 jogos e 3 derrotas, né? Sim. E hoje, pra finalizar a rodada, tem Operário e São José. O G8, na verdade, da Série C, porque a Série C é G8, São Bernardo, Confiança, Ipiranga, Botafogo da Paraíba, Amazonas, Brusque, Manaus e Pouso Alegre, né? E os 4 que caem nesse momento é Altos do Piauí com 1 ponto, América de Natal com 1 ponto também,
Volta Redonda com 3 jogos, 3 derrotas, e o Remo com 3 jogos e 3 derrotas também, né? Por hoje vai ficar assim. Não Essa semana a gente tem Copa do Brasil. Essa semana aí vai ter uns vidinhos extra nas nossas redes sociais falando da Copa do Brasil. Inclusive tem uma enquete já lá no nosso Instagram, quem puder ir lá dar um olho, que é Flamengo Fluminense, quem é que vence o primeiro jogo da Copa do Brasil. Exatamente, lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, nos agregadores de podcast, Spotify e Deezer, e você pode seguir a gente nos links aqui embaixo. É isso, e até a próxima. Valeu, rapaziada.